Atenção, torcedor botafoguense. O que eu tenho para te contar hoje é simplesmente algo que pode mudar completamente os rumos do Botafogo. Então, segura aí, fica comigo até o final, porque a notícia que vazou nos bastidores é simplesmente bombástica. Eu garanto para você que, depois de ouvir o que eu vou te revelar, você vai ficar, no mínimo, completamente chocado. Mas antes, eu já peço, se você é Botafogo de coração, se você ama esse escudo, esse manto, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui você fica sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Glorioso, nos bastidores, nos reforços, nas polêmicas e nas notícias que ninguém tem coragem de te contar. E olha, o que eu vou trazer agora não está circulando em todo lugar, não. É uma informação quente, fresquinha, que acaba de ser revelada e que simplesmente está deixando a torcida do Botafogo de boca aberta. E você vai entender por quê. Mas calma, não vamos atropelar as coisas, porque para você entender a gravidade, o tamanho do que está acontecendo, eu preciso te contextualizar. E não é qualquer contexto, não. Nos últimos dias, o clima nos bastidores do Botafogo ficou simplesmente pegando fogo. É reunião para lá, conversa para cá, decisões sendo tomadas no mais absoluto sigilo. Só que, como sempre, a nossa equipe tem acesso privilegiado às informações mais quentes que saem de dentro do Newton Santos. E tudo começou quando o técnico Renato Paiva, que até então vinha sendo observado com uma certa desconfiança por uma parcela da torcida, resolveu quebrar o silêncio. E não foi qualquer declaração, não. Ele simplesmente fez uma revelação que ninguém esperava, e que está mexendo com os ânimos não só da torcida, mas de toda a diretoria, do grupo de jogadores, claro, da imprensa esportiva brasileira. Para quem não sabe, Renato Paiva tem um dado extremamente curioso e, eu diria, até surpreendente na sua carreira. Ele nunca foi demitido de nenhum clube. Isso mesmo que você ouviu. Nunca. Nenhuma vez sequer. Sempre que deixou um clube, foi por decisão própria, porque não via mais sentido no projeto ou porque encontrou algo mais interessante e sólido para sua carreira. E é exatamente aí que começa o enredo bombástico dessa história. Por quê? Pela primeira vez, Renato Paiva trouxe à tona uma informação que deixou todo mundo simplesmente sem reação. Durante uma entrevista para um dos programas esportivos mais respeitados do país, ele revelou que aceitou o projeto do Botafogo porque recebeu uma proposta completamente fora da curva. Algo que jamais havia acontecido na sua carreira. Algo tão grande, tão impactante, que, segundo ele, se der certo, pode não só transformar a história do Botafogo, mas também revolucionar o futebol brasileiro como um todo. E olha, torcedor, eu vou te dizer, as palavras dele foram pesadas, foram fortes. Paiva deixou bem claro que o Botafogo está preparando para os próximos meses é algo que vai surpreender todo mundo. E, segundo ele, isso só foi possível porque o clube vive hoje um momento único, com uma estrutura completamente diferente, graças ao modelo de SAF, que atraiu investidores poderosos, dispostos a colocar o Botafogo em um patamar jamais visto. Mas calma, porque não para por aí. Nos bastidores, surgiram informações que reforçam ainda mais essa bomba. Pessoas ligadas diretamente à gestão do clube confirmaram que 3 grandes anúncios estão prestes a acontecer. 3 movimentos que, se confirmados, podem simplesmente transformar o Botafogo em um dos clubes mais fortes do continente. E eu não tô falando de qualquer coisa, não. Estamos falando de uma contratação de peso vinda do futebol europeu, que, segundo fontes, tem experiência em Champions League e Copa do Mundo. Um acordo milionário com uma empresa internacional, que pode injetar uma quantia absurda nos cofres do clube. Algo que nunca aconteceu na história do Botafogo. E, o mais surpreendente de todos, a possibilidade real de Renato Paiva receber uma autonomia total para mudar radicalmente o elenco, incluindo possíveis saídas e chegadas de jogadores de forma quase limitada, desde que se encaixe no projeto. Torcedor, é sério, o que está acontecendo no Botafogo hoje é coisa de outro mundo. A fala do Renato Paiva deixou todo mundo em choque, principalmente quando ele afirmou o seguinte, abre aspas, eu só aceito projetos de processo. E o que me foi oferecido aqui no Botafogo, eu nunca vi igual. Se tudo caminhar como está sendo planejado, este clube vai mudar de patamar definitivamente. Fecha aspas. A partir daí, começaram as especulações. Quem será esse reforço europeu? Será que é um nome já conhecido no Brasil? Ou um medalhão que ninguém esperava? E esse patrocínio internacional, vem de qual setor? É de tecnologia?
De criptomoedas? De turismo? As apostas são muitas, mas uma coisa é certa. Algo grande está para acontecer e, pela primeira vez, o próprio técnico do clube deixa isso escancarado nas entrelinhas. Só que a maior bomba ainda estava por vir. Durante essa mesma entrevista, quando questionado sobre os riscos do projeto, Renato Paiva soltou uma frase que deixou todo mundo completamente sem chão. Se eu te contar o que está acontecendo nos bastidores, você não vai acreditar. Mas eu posso garantir uma coisa. O futebol brasileiro vai ter que olhar para o Botafogo de uma maneira diferente. E muito em breve. Essa fala acendeu um sinal de alerta em toda a mídia esportiva. Isso porque, segundo informações que nossa equipe apurou, o Botafogo não só está prestes a anunciar reforços e patrocínios, mas também pode passar por uma transformação estrutural sem precedentes. Estamos falando de ampliação do estádio, construção de um novo centro de treinamento e até a criação de uma base de captação de talentos na Europa. Isso mesmo que você ouviu. E tem mais. Nos corredores do Newton Santos, já se fala em um projeto de internacionalização da marca Botafogo. Isso significa que o Glorioso pode, nos próximos anos, disputar torneios internacionais, criar parcerias com clubes da Europa, da Ásia e até dos Estados Unidos, levando o nome do Fogão para o mundo todo. Agora me diz, torcedor, você consegue imaginar o Botafogo, que por tantos anos foi desacreditado, sendo hoje protagonista de um projeto que pode colocá-lo entre os maiores do continente, quem sabe, do mundo? Pois é exatamente isso que está se desenhando. O fato é que, depois dessa declaração bombástica do Renato Paiva, a torcida enlouqueceu. Redes sociais pegaram fogo, os grupos de WhatsApp só falam disso. E você, torcedor, o que acha de tudo isso? Será que realmente estamos prestes a viver a maior transformação da história do Botafogo? Agora eu quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, porque sua participação é fundamental. E claro, se você ama o Botafogo, não perde nada do que acontece no Glorioso, se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa aquele like, porque vem muita, mas muita coisa por aí, e você vai querer estar por dentro de tudo, em primeira mão. Se prepare, torcedor, porque o Botafogo está prestes a surpreender o mundo.